Uma das coisas que eu mais tenho observado hoje nos comentários que eu vejo nas redes sociais são pessoas totalmente insatisfeitas com relação aos pregadores da palavra de Deus e também com as igrejas. Muitas pessoas julgam que a palavra de Deus hoje não está sendo pregada verdadeiramente. Sinceramente, eu não sei o que as pessoas têm ouvido, mas todos os lugares que eu passo, eu sempre ouvi o evangelho genuíno. A palavra de Deus, ela não pode ser absorvida apenas com os ouvidos, mas também temos que ouvir com a nossa mente, com o nosso coração. Eu convido você a meditar comigo agora nos próximos minutos para discutirmos a respeito desse assunto. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos relata que outra vez Jesus estava junto ao mar, assentou-se no barco e começou a ensinar, e a multidão assentou-se em terra para ouvi-lo. Então, ele fala a parábola do semeador, que está escrito assim: e aconteceu que, semeando ele, eis que saiu um semeador a semear, e semeando, uma semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu sobre os pedregais, onde não havia terra, mas veio o sol e secou. Outra caiu entre espinhos, mas o espinho sufocou. E outra caiu em terra firme, o qual germinou e cresceu. Logo em seguida, Jesus explica a parábola do semeador. Ele diz que o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira o que foi semeado do coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais são os que ouvem com prazer e recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporão, depois vem a tribulação ou perseguição e logo se escandalizam. E os outros que recebem entre espinhos são os cuidados deste mundo que os enganam. E a palavra se torna infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Jesus deixa aqui muito claro a respeito da pregação da palavra de Deus. Muitas vezes nós encontramos tantos defeitos nos pregadores e até mesmo nas igrejas. Nós o acusamos de não pregar a palavra verdadeira. Mas a palavra de Deus nos deixa bem claro que o problema não está na semente e muito menos no semeador. O problema está na terra que recebe. Nós devemos ter cuidado com aquilo que entra no nosso coração. Nós temos que aprender a absorver as coisas boas e não deixar que nada, nem as tristezas dessa vida, nem as dificuldades e muito menos as vaidades matem as sementes que são jogadas em nosso coração. Daí dá para perceber que o problema não está na semente, mas está naquele que recebe. Ainda nesse capítulo, Jesus nos fala a respeito da parábola do grão de mostarda. E ele dizia: a que assemelhamos o reino dos céus? É como um grão de mostarda que, quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. No mesmo momento em que Jesus fala da semente que cai em terra, Jesus ainda nos fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Ele a compara o tamanho da nossa fé. Quando estamos no início da nossa caminhada, a nossa fé é muito pequena. Nós precisamos ser segurados pela nossa mão, que alguém segure a nossa mão e nos conduza e nos ajude, porque é muito pequena a nossa fé. Mas com o tempo, à medida que aquela semente é regada, à medida que aquela semente é cuidada, ela se torna a maior de todas as hortaliças. Ela cresce e produz ramos, onde muitos pássaros poderão aninhar nos seus ramos. Logo em seguida, após Jesus ter nos dito o que se assemelha ao reino dos céus, Jesus entra no barco e sai com os discípulos. E aí relata o seguinte:
E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia com eles, também com ele, outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal. E subiu as ondas em cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eles gritaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Cala-te, aquieta. E o vento o aquietou e houve grande bonança. Jesus hoje nos deixa aqui grandes lições. O Senhor nos fala primeiro da forma como nós recebemos a palavra de Deus. De que forma está o nosso coração quando recebemos a palavra de Deus. Em seguida, Jesus nos fala daquela semente que foi recebida. Ela chega muito pequena e cabe a nós cuidar para que ela cresça. Em seguida, Jesus parte com seus discípulos e vem uma grande tempestade. E o Senhor acalma a tempestade. Se hoje existe uma grande tempestade na sua vida, saiba que a sua fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, Jesus poderá acalmar essa tempestade na sua vida. Eu convido você a meditar agora nesse capítulo. Eu creio que Jesus vai falar profundamente ao seu coração. E que essa palavra aqui hoje, ela chegue até você. E que a sua fé, cada dia, cresça mais e mais. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua